Muito bem, pessoal. Aqui está o vídeo mostrando o conteúdo de aula dessa semana. Tá legal? Nós temos aqui a abertura, né? Primeiro ano, English Language, e a pergunta: Do you speak English? Então vejam só, o que nós vamos fazer é uma General Review, uma revisão geral, tá? Eu vou colocar os principais pontos das coisas que a gente viu até agora, de quase tudo, tá certo? No que se refere principalmente a primeiro e segundo bimestre. Só para a gente fixar, para a gente ter uma ideia de organização do que a gente viu até agora, ok? Não vai ter exercício essa semana, nós vamos exercitar só na semana que vem. Então, o que vocês vão ver aqui agora é para fixar o que a gente já estudou, tá certo? Tem esse vídeo que eu vou mostrar, vou explicar algumas coisas, e esse mesmo arquivo vai estar disponível para vocês olharem com paciência, poder passar as páginas, voltar, reler, tá certo? E aí, na próxima semana, a gente vai praticar. Então, vamos lá. O primeiro assunto que a gente viu esse ano foi o verbo to be, né, que significa ser ou estar. Mas a gente viu ele no present, no presente. E quando a gente conjuga ele no presente, como é que ele fica? Am, is e are. Esse é o verbo to be quando ele está no presente. Tem mostrando aqui as conjugações, olha. Você tem que pensar naquela questão, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Isso aí são as pessoas da conjugação, que normalmente a gente representa com os pronomes pessoais. Mas tem outros tipos de sujeitos de frase que vão ser primeira, segunda ou terceira pessoa, do singular ou do plural, e não vão ser pronomes. Mas o básico é usar os pronomes. Então veja, primeira pessoa do singular é sempre I, significa eu. Quando a primeira pessoa é eu, a forma do verbo to be é sempre am. Aí a gente tem aqui a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural, é you. É isso? Se escreve do mesmo jeito em inglês, you. Então, quando o sujeito é a segunda pessoa, seja do plural, seja do singular, que seja you, aí a forma do verbo to be vai ser are, para conjugar, né? Então, aqui eu diria I am, e aqui eu digo you are. A terceira pessoa do singular, he, she ou it, significa ele, ela. E no caso do inglês tem esse it, que é ele ou ela, quando esse ele ou ela não é uma pessoa. É qualquer outra coisa que não é uma pessoa, mas que é um só, ou ele ou ela. Então, para conjugar com he, she, it, a forma do verbo to be é is. Mas que outro sujeito poderia ser terceira pessoa do singular se não for um pronome? Um nome de pessoa, por exemplo. Eu poderia dizer Maxwell is, tá certo? Ou qualquer outro terceira pessoa do singular que possa ser substituído por ele ou ela. E aí a gente vem aqui para o plural, a primeira pessoa do plural, que é o we, né, esse we, que é o nós. Então, quando você tem a primeira pessoa do plural, o we, como sujeito, a forma do verbo to be a ser usada é are. We are, nós somos ou nós estamos, tá? Uma outra forma de representar a primeira pessoa do plural, esse nós, como é que é? Pode ser eu e outra pessoa, pode ser eu e você, eu e os alunos e eu. Então, quando eu me incluo junto a outras pessoas, é primeiro do plural, é nós. E o they significa eles ou elas, they. Esse they significa eles ou elas, e quando ele vai conjugar o verbo to be, a forma correta é are, terceira pessoa do plural, are. Aí esse eles pode aparecer de outro jeito, a terceira pessoa do plural, pode ser vários nomes de pessoa em que eu, que estou falando, não estou incluído. Por exemplo, John and Mike are. Eles, né? John e Mike, eles are. Eles são ou eles estão. Aqui embaixo, em azul, tem 3 frases afirmativas para a gente ver as 3 formas do verbo to be. I am happy, eu estou feliz, ou sou feliz, dependendo do contexto. Tem o verbo to be aqui, am. Aqui, she is intelligent. Ela é inteligente. Terceira pessoa do singular, is. Aqui, they are students. O students ficou lá no final da outra linha. They are students. Eles são estudantes ou alunos. Então, terceira pessoa do plural, a forma do verbo fica are. Bom, isso aqui é a afirmação, né? O sujeito, verbo e complemento. She, sujeito, is, verbo, intelligent, complemento. Do mesmo jeito com as outras duas. Agora, e para perguntar como é que funciona? Fica do mesmo jeito a frase?
Não. Em perguntas, né, forma interrogativa, mudo aqui a posição do sujeito e do verbo. Aqui ficou am I happy? O verbo agora está antes do sujeito eu. E aqui, is she intelligent? O verbo is ficou antes do sujeito she. E aqui o are ficou antes do sujeito they, né? Eles são estudantes, então são ficou aqui antes do eles, né? Muito bem. E para negar, a gente tem I am not happy, eu não estou feliz. O não está aparecendo aqui depois do verbo to be. Do mesmo jeito, she is not intelligent, ela não é inteligente, com o not depois do verbo to be. E aqui do mesmo jeito, they are not students, eles não são estudantes, o not depois do verbo to be. Aqui tem um diagramazinho com verb to be, aí aqui tem interrogative, affirmative, negative, para vocês verem as principais palavras que a gente usa para afirmar, para perguntar e para negar. É só uma forma visual de a gente memorizar as principais palavras. Bom, seguindo na nossa sequência de conteúdos, a gente falou sobre um vocabulário que tem a ver com sustentabilidade, sustainability, né? A gente pensar na produção sustentável de bens de consumo. Aqui a gente tem o vocabulário do texto da Associação Amor Peixe, que a gente viu na segunda atividade e depois retomou mais para frente. Quando a gente falou do tema sustentabilidade, sustainability, a gente pegou aqui esse subtema, né, um tema mais específico, que é handicrafts, que significa artesanato. Acho que vocês lembravam, né? Handicrafts. Aí, quais as principais palavras para a gente usar dentro desse campo de sentido, artesanatos? Tem aqui a creativity, que é necessária para quem mexe com quem cria algo, né? Com quem fabrica algo no campo da arte, do artesanato, né? E aqui o símbolo da criatividade para a gente lembrar. Quando a gente fala de produzir artesanato, é importante a gente lembrar do environment, que está aqui a figura representando. A gente pode usar para fazer artesanato alguns materiais que virariam lixo e iriam para o environment. Mas aí a gente reaproveita esses materiais e aí eles não agridem mais o meio ambiente, não sujam mais o planeta. Importante lembrar também que os handicrafts eles têm que ser sustainable, né? Pensando nessa questão do environment, sustainable handcrafts é o que a gente sempre espera que os artesãos façam, né? Então tem aqui, ó, handicrafts, essa imagem para representar uma pessoa produzindo handicrafts, e aqui essa outra imagem mostrando os waste materials que iriam para o lixo, essas caixas de papelão que já foram usadas, então agora elas são waste materials, só que a pessoa reaproveita e pode fazer esses objetos aqui, ó. Bom, e aí quem é que faz esses objetos? É a craftswoman e o craftsman. Tá aqui uma craftswoman fazendo algo parecido com crochê. Eu não sei dizer que técnica exata é essa, né? Mas é algo parecido. E tem aqui um craftsman fazendo uma estátua, esculpindo, né? Uma outra forma de handicrafts, de artesanato. Bom, mas quando você trabalha com artesanato, normalmente se junta com um grupo de pessoas, normalmente em uma associação, e o que é que você precisa para melhorar a qualidade do que você produz, o seu handicraft? Você precisa de capacity building courses, né? Com esses cursos de capacitação, você vai aprender coisas novas, vai aprender como organizar, como produzir com eficiência e de forma que você possa gerar uma income. Então, se você produz um bom artesanato, se você vende com frequência, você vai gerar uma boa income. Né? Tá aqui a imagem, para pensar, poderia ser a income. Então, em seguida, do assunto do sustainability, sustentabilidade, veio o simple present, conjugar verbos em geral no simple present. Agora há pouco a gente falou do verbo to be, especificamente aquele verbo, e aqui os demais verbos, como usar no simple present, o que seria o nosso presente do indicativo, né? Então, tem uma descrição básica, olha, o simple present a gente usa para falar de ações do dia a dia. Aqui tem as regras que eu já falei para vocês antes, ó. Usar o S no verbo quando se tratar de uma afirmação e o sujeito for terceira pessoa do singular. Eles estão aqui em azul e o S também destacado em azul. Tem alguns exemplos, vocês vão poder pegar esse arquivo depois e olhar com calma essas regras bem direitinho. Tem falando aqui também, ó, que quando o verbo que é conjugado por um sujeito de terceira pessoa, quando ele terminar nessas letras,
acrescenta ES. Aí tem exemplos aqui de verbos e do sujeito conjugando o verbo. Sujeito de terceira pessoa apenas é que faz esse ES aparecer no verbo. E os verbos que terminam em Y tem aqui duas situações que vocês também vão olhar com calma depois no arquivo. Bom, a gente falou também de consumerism and conscious consumption. O que é isso? Consumismo e consumo consciente. Falando de forma bem rápida, consumismo é aquela atitude de consumir sem pensar. A gente pensa em comprar, vai lá e compra um monte de coisa. A gente nem sabe se a gente estava precisando daquilo ou como foi a produção desses objetos que a gente está comprando. Mas aí vem o conscious consumption, consumo consciente. Aí nesse caso, sim, a gente avalia por que eu vou comprar isso. E esse produto? A produção dele agride o meio ambiente, e a produção dele é feita de maneira responsável, os trabalhadores estão sendo tratados dentro das condições de trabalho adequadas, então isso é consumo consciente, né? Você pensar em outros aspectos do que você está comprando. Na nossa aula, falava desse animalzinho aqui, que é um dos que, infelizmente, perdem a vida para fabricar casacos de pele, né? Uma coisa que poderia ser feita com outros materiais. E são muitos, né? Ó. Just think, you only need 29 more to make a coat. Ou seja, apenas pense, você só precisa de mais 29 para fazer um coat, um casaco. Então teria que matar 30 bichinhos desses apenas para fazer um casaco, né? Coisa que pode ser evitada. E aí lá no texto tem uma frase base que mostra o posicionamento do autor com relação a esse tema. Ele diz: If you're thinking about buying a fur, don't. Né? Se você está pensando sobre comprar uma pele, ou seja, um casaco de pele, não, don't, né? Não compre. Because no matter how many reasons you have, porque não importa, né? No matter, não importa how many, quantas reasons, quantas razões você tenha para wanting one, para querer uma, there are 30 good reasons not to. Há 30 boas razões para não querer. Então é o conselho, né, que o autor do texto dá. Depois a gente falou de empathy. Empathy, que é empatia, né? Aquela atitude de se colocar no lugar do outro, de não julgar o outro, mas dar apoio, apoiar, tentar entender o que acontece com ele e estar ao lado, né? Então tem aqui essa imagem da empatia aqui, ó, com várias palavras relacionadas à empatia: ouvir, sentimentos, presença, compaixão, comunicação, entre outros, que vocês vão ver aí. Aqui tem Alanis Morissette, uma cantora canadense, que tem uma música chamada Empatia, e nós trabalhamos ela nas nossas aulas, e eu peguei algumas partes dela aqui, ó. Eu estou botando esses trechos, que são as partes principais dos textos que nós trabalhamos, porque nós vamos fazer alguma atividade, eu pretendo fazer uma espécie de um simulado, e é importante que vocês saibam o básico do que a gente estudou. Eu vou fazer algumas perguntinhas lá, e tem a ver com isso aqui. Então vocês vão dar uma olhada no arquivo, nesses trechos aqui, ó, nesses trechos que tem as traduções, para vocês ficarem afiados no dia do simulado. Aqui depois a gente falou dos English Speaking Countries, os países, voltando aqui, ó, países que falam inglês, ou seja, países de língua inglesa, tá? A gente falou sobre a origem deles. A origem desses países começou na England, Inglaterra, esse país que a bandeira tem uma cruz vermelha aqui sobre um fundo branco. Então, a Inglaterra formou, junto com outros países, o Reino Unido, o United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Está a bandeira aqui do Reino Unido, essa maior, tá? Essa bandeira representa esses 4 países. E aqui a bandeira individual de cada um deles, da England, da Scotland, que é a Escócia, Northern Ireland, que é a Irlanda do Norte, e Wales, que é o país de Gales. Muito bem, aqui está o mapa das ilhas britânicas, né, do Reino Unido da Grã-Bretanha. E aí a gente tem aqui outros países de língua inglesa no mundo. Às vezes a gente costuma pensar só na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas aí a gente tem United States, Canada, Jamaica, South Africa, Austrália, New Zealand, Guyana, Nigeria, Índia e Republic of Ireland. E aqui imagens que se referem a cada um desses outros países. Estátua da Liberdade, Estados Unidos. Aqui alguns símbolos típicos do Canadá, como o alce, esse animal que só tem por lá. Bob Marley, o cantor jamaicano, né? Jamaican. Aqui tem o Cape of Good Hope, o
Cabo da Boa Esperança, que é o ponto mais extremo do continente da África, que fica na África do Sul. Aqui o Sydney Opera House, um teatro, um local para espetáculos e apresentações que tem lá em Sydney, na Austrália. Aqui tem o cricket, né, um esporte tradicional lá da Nova Zelândia, da New Zealand, né? Olha aqui o uniforme. Tem esse farol aqui que fica na Guiana, né? Na Guiana inglesa aqui, faz fronteira com o Brasil, na capital de lá tem esse farol que é um ponto turístico. Na Republic of Ireland, na República da Irlanda, desculpa, na República da Irlanda não, na Nigéria, a gente tem essa igreja aqui que tem um formato bem diferente, né? É uma igreja que se transformou também num ponto turístico lá na Nigéria. Aqui na Índia a gente tem o Taj Mahal, esse palácio aqui, né, suntuoso que foi construído lá. E para representar a Irlanda, os castelos, né, que tem lá na Irlanda, castelos bem antigos, da época medieval. Bom, então eu chamei a atenção aqui para essas palavras que são as nationalities, as nacionalidades de quem nasce no Brasil e nesses países de língua inglesa. Então, olha um traço característico. Normalmente, os países ou terminam com AN no final, né? I-A-N, ou só N, né? Como American, dos Estados Unidos, Brazilian, do Brasil, Canadian, canadense, né? Americano, brasileiro, canadense, Australian, australiano e Canadian, canadense. Finalzinho da palavra aqui, ó, das nacionalidades, termina igual. Até Jamaican também, né? Só que aí a gente tem uma outra possibilidade aqui, ó, que é esse ISH. Scottish, é quem nasceu na Scotland, na Escócia. Irish, nasceu na Irlanda, né? Irlandês. English, inglês, nasceu na Inglaterra. Aqui a gente tem os adverbs of frequency, advérbios de frequência. Também foram usados em aula. E aí a gente pode pensar o seguinte: always quer dizer sempre, né? É o advérbio que a gente usa quando a gente faz algo 100% das vezes. A gente sempre faz, toda vez. Então é always, sempre. Aqui a gente tem o contrário. Never é uma coisa que a gente nunca faz em nenhuma vez das possíveis. A gente não faz, então é 0% das vezes. E entre um e outro, tem aqui, ó. Esse aqui está mais perto do 100%, esses dois estão no meio, esses aqui estão mais perto do 0%, né? Então daí vocês vão, pela lógica, vão ver na frequência que cada um pode ter. Ó. Sometimes, às vezes, é uma coisa que a gente faz ali na metade das vezes possíveis, né? Vamos dizer assim, aí tem geralmente, tem frequentemente. Vocês memorizam esses advérbios, tá? E, para finalizar, a gente tem uma forma de usar verbos no futuro em inglês, que é o futuro com to be, going to, né? To be, going to. Por que to be? Porque eu vou usar aqui am, is ou are, né? Vai ter um sujeito, am, is ou are, e esse going to significando vai, né? Tem aqui uns exemplos, ó. I am going to sleep early tonight. Eu, né? I é eu, aí esse am going to é o vou. Eu vou sleep, dormir cedo esta noite. Tá aqui até o bonequinho já dormindo aqui, cochilando, né? Isso aqui é uma frase afirmativa. E uma pergunta, como ficaria? Mesma regra do verbo to be. Muda o am e o I, né? Aliás, aqui embaixo. Aqui está a pergunta. O am e o I mudam de posição e o resto da frase fica do mesmo jeito. Am I going to sleep early tonight? Eu vou dormir cedo esta noite. E aqui a negativa. I am not going to sleep early tonight. Eu não vou dormir cedo esta noite. E a situação de usar o to be going to, porque tem um outro jeito de conjugar verbos no futuro em inglês, que eu não mostrei para vocês ainda, vou mostrar depois, mas em que situações eu devo usar o to be going to? Olha aqui, ó, quando for falar de ações planejadas. Você já planejou algo e vai comentar algo que você vai fazer no futuro que já estava planejado. Então você usa essa conjugação de verbo aqui. Ou então quando for falar de algo que acontecerá no futuro e que você deduziu que vai acontecer a partir de um indício do momento presente. Aconteceu algo agora e por causa disso você fez uma dedução para o futuro. Exemplo, eu vi as nuvens, né, um pouco cinzentas e deduzi. Vai chover mais tarde, ou vai chover amanhã. Esse vai, indicação do futuro, e eu falei isso porque eu vi as nuvens preparadas para chover. Né? Bom, gente, então é isso. A gente viu aqui os principais conteúdos que a gente trabalhou nesse período da pandemia. Eu botei só os pontos principais, os pontos-chave.
deem uma olhadinha, tá? Para a gente poder depois fazer um simulado. A gente vai pegar um dia só para responder umas questões de forma bem prática, bem simples e rápida no dia da nossa aula, tá certo? Um abraço para todo mundo.